Meus amados irmãos, nós damos graças a Deus que podemos adorar o Senhor, mesmo com alguns irmãos estando distantes, por causa dessa situação que estamos vivendo, mas podemos, com a graça de Deus, poder celebrar este culto e trazer a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. Salmo 96, verso número 7, diz assim: Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém. Amada Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. A todos os irmãos e irmãs, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor com o Salmo de número 11, onde nós confessamos que o nosso refúgio está em Deus. Salmo 11. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas dispara, nos justos o coração. Quando há destruição, fundamentos já não são. Que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasado será a taça que lhes dará. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor pelo culto, pela pregação do Evangelho. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai Celestial, Tu és o Criador do céu e da terra, sustentador, governador de todas as coisas, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da aliança, que em Cristo Jesus nos adotou como seus filhos e nos deu o privilégio de sermos o teu povo, propriedade exclusiva de tuas mãos, nação santa, para proclamar as tuas virtudes, a tua glória neste mundo. Nós te agradecemos porque, apesar da crise mundial que estamos vivendo, na saúde, na economia, nesses problemas que aflige a humanidade, grande parte,
que o Senhor tenha compaixão de nós como sua igreja. E mesmo não podendo estarmos juntos na congregação, na comunhão dos santos para te adorar, nós ainda podemos assim, ó Deus, por meio dos meios de comunicação, transmitir a palavra do Senhor. Rogamos a tua bênção para que a tua palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, neste mundo tão carente de respostas, tão carentes de salvação, a tua palavra vem nos anunciar o Evangelho, as boas novas de que há esperança para o pecador em Cristo, para ser liberto não apenas de um vírus que assola a humanidade, mas do pior vírus, que é o vírus do pecado. Que o Senhor possa usar a tua palavra para falar ao nosso coração, trazer edificação à nossa alma, consolo em meio a estas aflições que estamos vivendo. Glorifica o teu nome, Senhor, neste culto. Edifica a tua igreja e perdoa os nossos pecados, pois nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios. Vou fazer a leitura no capítulo 1, os versos 15 a 23. Nós vamos ler duas passagens aqui em Efésios. Efésios 1, 15 a 23 e também no capítulo 6, 10 a 20. Nós vamos olhar hoje para o ofício de Cristo como nosso grande e eterno Rei e também o nosso ofício como cristãos. Nós também somos chamados a reinar com Cristo. Nós vamos atentar para isso também olhando para o dia do Senhor 12 do nosso catecismo. Então peço que os irmãos atentem para a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, 15 a 23, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vamos ler também Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso de número 20. A armadura de Deus para a nossa luta contra as forças do mal. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o evangelho da paz, engraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui, irmãos, a leitura. Nós vamos também ler na nossa confissão de fé, no nosso catecismo. Dia do Senhor, do número 12. Pergunta e resposta 31, 32. Mas nós vamos focar no ofício real de Cristo e do cristão. 31, pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? A resposta diz, porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso sumo e único sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E o nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou para nós. Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? A resposta diz, porque pela fé sou membro de Cristo e por isso partilho da sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Amém. Meus amados irmãos, do Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da Palavra de Deus, no Antigo Testamento havia 3 ofícios importantes no meio do povo de Israel: o ofício de profeta, sacerdote e rei. E esses 3 ofícios, eles eram ocupados por homens escolhidos diretamente por Deus e capacitados por Deus. E a unção com óleo era um sinal visível que indicava a escolha divina para aqueles ofícios. Os profetas, os sacerdotes e os reis, eles eram escolhidos por Deus para trabalhar em prol do povo, em favor de Israel. Os profetas, eles tinham a tarefa de receber a revelação de Deus e transmiti-la ao povo. Os sacerdotes, por sua vez, eram aqueles homens que ofereciam os sacrifícios e oravam em favor do bem-estar espiritual dos filhos do povo de Deus. E os reis, eles tinham a tarefa de governar e defender o povo de Deus contra todas as nações inimigas que se levantavam contra Israel. No Antigo Testamento, irmãos, cada pessoa que era ungida por Deus, ela se dedicava exclusivamente ao seu ofício. E aqui nós vemos uma grande diferença entre aqueles profetas, sacerdotes e reis que foram ungidos no Antigo Testamento e o nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi ungido por Deus. A unção de Cristo, ela foi única, ela foi especial. Ele não foi ungido com um óleo, mas ele foi ungido com o Espírito Santo na ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Ele foi escolhido por Deus, o Pai, para exercer não apenas um ofício, mas os 3 ofícios de uma só vez: profeta, sacerdote e rei. Agora, meus irmãos, Cristo, ele não era mais um dentre tantos profetas em Israel. Cristo era o supremo profeta, o grande mestre, aquele que veio para revelar com suas palavras e com a sua obra
o plano redentor de Deus para o pecador. Cristo também não era mais um sacerdote dentre tantos em Israel, mas ele era o sacerdote perfeito, único, aquele que, de uma vez por todas, haveria de nos reconciliar com Deus por meio do sacrifício da cruz, o sangue que ele derramou na cruz. E ele não era mais um rei dentre tantos que Israel teve. Cristo foi ungido para ser o eterno rei, para implantar o reino de Deus nos corações dos homens e submetê-los à sua vontade, para reinar eternamente com a sua igreja. E nós vamos olhar aqui, o dia do Senhor 12, ele fala dos 3 ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, e também traz uma aplicação para nós que somos cristãos, chamados para ser também profetas, sacerdotes e reis. Mas nós vamos olhar hoje especificamente para o ofício de Cristo como nosso eterno rei e para o nosso chamado cristão de viver como reis e rainhas em Cristo Jesus. Então nós podemos resumir a mensagem de hoje no seguinte tema: Cristo é o nosso rei e nós reinamos com ele. Olhemos primeiro para o ofício real de Cristo. Irmãos, no dia do Senhor 12, nós confessamos que Cristo foi ungido por Deus para ser o nosso eterno rei. Essa confissão da igreja não é uma invenção de teólogos, mas uma confissão fundamentada na Bíblia. É a palavra de Deus quem revela a nós que Jesus, ele é o grande rei, é aquele que foi ordenado por Deus para governar o seu povo, para trazer plena proteção contra os inimigos que se levantam contra a igreja de Cristo. Se nós queremos compreender bem o ofício real de Cristo, a tarefa, o papel de Cristo como nosso rei, nós precisamos olhar, atentar para o trabalho dos reis lá de Israel no Antigo Testamento. O dever principal de um rei, meus irmãos, era governar e proteger o povo de Deus. Os reis que foram ordenados por Deus, eles não estavam ali naquele ofício para servirem a si mesmos, para se servirem do povo, não, mas para servir ao povo. Eles eram os representantes de Deus no governo e na proteção do povo contra os inimigos. Os reis, eles tinham que governar o povo com justiça, ou seja, com base nos estatutos e nas leis que o Senhor tinha dado a Israel. Então eles deveriam promover a justiça perante o povo. Além disso, eles tinham que sair às guerras para defender Israel contra os inimigos. E eles tinham que fazer isso não confiados em si mesmos, no seu poder, no poder do seu exército, não confiados em suas armas ou em nações aliadas, mas eles deveriam fazer isso, sair à guerra, lutar contra os inimigos, confiados no poder de Deus para lhes dar a vitória. E quando nós lemos a história dos reis no Antigo Testamento, os reis de Israel, nós vemos que a grande parte deles foram infiéis no exercício de seu ofício real. Você sempre vai ler um refrão, principalmente dos reis das tribos do norte, lá de Israel, que eles todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas alguns poucos agradaram a Deus, andaram nos caminhos do Senhor, reinaram com justiça, procuraram promover o bem do povo. E dentre estes se destaca o rei Davi. Davi, meus irmãos, ele exerceu um bom governo sobre o povo de Deus. Davi, ele procurou promover a justiça. Ele procurou reinar fundamentado nas leis do Senhor. Davi também, irmãos, ele ganhou muitas batalhas em favor de Israel. Foi um rei próspero, vitorioso. O seu reinado prosperou. Mas a Bíblia também diz que Davi era um homem fraco, limitado. Era um homem que tinha também os seus pecados e as suas fraquezas. Era um homem que, por si mesmo, não tinha condições de vencer os inimigos. E por isso o reinado dele não durou para sempre. Isso significa, irmãos, que Israel precisava de um rei justo, de um rei poderoso,
de um rei capaz de trazer vitória completa para o povo de Deus. E quando eu falo vitória completa, não é a vitória apenas contra inimigos terrenos, contra carne e sangue, mas é principalmente a vitória sobre o maior inimigo do homem, o seu pecado e Satanás. E nós encontramos este rei justo, poderoso, capaz de nos dar vitória completa na pessoa bendita de Cristo, o ungido de Deus para ser o nosso eterno rei. O Antigo Testamento já anunciava a chegada deste grande rei. O profeta Isaías disse que da parte de Deus haveria de se nos dar um menino cujo governo estaria sobre os seus ombros. Aquele que haveria de reinar sobre Israel, o profeta Miqueias disse que era de Belém que haveria de sair aquele que iria reinar sobre Israel. E o anjo que aparece a José e Maria para anunciar a chegada deste menino, deste Messias, deste rei prometido, ele disse: o reino deste menino será para sempre. E Jesus é este rei, meus irmãos, que procede da casa de Davi. Ou seja, é um rei que tem o direito legítimo ao trono de Deus conforme as promessas. Ele não é mais um rei em Israel. Ele é o rei superior e perfeito, é o rei dos reis. É o rei cujo o reino é eterno, cujo governo é justo e cuja proteção é segura. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, quando você lê os relatos da obra de Cristo enquanto esteve entre nós, você percebe que mesmo no seu estado de encarnado, na sua humilhação, ele exerceu, ele manifestou que ele era o rei de Israel, o rei do seu povo. Pois Cristo, ele falava a palavra de Deus com autoridade, provocando admiração nas pessoas. Cristo, ele sujeitou a si mesmo as forças da natureza, acalmando o mar, o vento, com apenas uma palavra. Cristo, ele manifestou o seu poder sobre as doenças, curando milhares de enfermos. Ele mostrou o seu poder sobre a própria morte, ressuscitando mortos. E, sobretudo, ele mostrou o seu poder sobre o próprio Satanás e seus anjos caídos, expulsando demônios e trazendo livramento a tantas pessoas oprimidas. Em tudo isso você vê Jesus mostrando a Israel que ali estava o Cristo, o Messias prometido, o rei que veio para salvar o seu povo. Mas salvar o seu povo dos seus pecados. O problema é que aqueles judeus que viveram naquela época de Jesus, eles tinham a esperança messiânica, eles estavam aguardando a chegada do rei de Israel, mas eles queriam um rei que iria lutar contra o Império Romano, destruir os poderes de Roma, queria reinar pela força e pela violência. Mas eles se deparam com um homem simples, humilde, que veio conquistar a salvação do seu povo, mas para isso ele tinha que se humilhar, entregar a sua vida na cruz. E Jesus entregou a sua vida e morreu no Calvário. Mas 3 dias depois, ele mesmo reteve a sua vida de volta. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Hoje, ele está exaltado, assentado à direita do Pai nas regiões celestiais, exercendo o seu domínio, o seu poder soberano sobre toda a criação. Ele tem em suas mãos o poder absoluto sobre todas as forças do universo, as maiores nações dessa terra, os poderosos desta terra, as doenças que hoje nos assolam e que aí está trazendo sofrimento a um grande número de pessoas. Satanás, seus anjos, tudo isso, irmãos, está debaixo do controle, do domínio, do governo soberano do nosso Rei Jesus Cristo. Ele está reinando. Ele está conduzindo a história, a criação, para chegar o dia final, quando ele de fato julgará a todos, vivos e mortos, e reinará eternamente com a sua igreja, uma criação totalmente redimida e livre do pecado e das consequências do pecado. É isso que nós confessamos aqui.
O dia do Senhor 12, ele fala sobre Jesus como grande rei. Foi ungido por Deus para ser o nosso eterno rei. Mas a ênfase aqui é no governo, no reinado de Jesus Cristo sobre a sua igreja. É claro que ele domina o universo, ele governa todas as coisas à direita do Pai. Mas ele tem um governo especial, salvífico, em favor da igreja. E nós confessamos que ele governa a igreja com a sua palavra e com o Espírito Santo e protege esta igreja na sua salvação. Vamos olhar essas duas coisas aqui importantes para o nosso conforto, para a nossa alegria nesses dias difíceis. Cristo é o eterno Rei que governa a igreja com a sua palavra e com o Espírito Santo. Irmãos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Estamos aqui como peregrinos, a caminho da Canaã celestial, cercado por toda sorte de sofrimentos e angústias. Também com esse coronavírus que tem afligido tantas pessoas. Nós não estamos isentos desse sofrimento. Estamos sofrendo também as consequências desse sofrimento. Mas isso não significa que Deus, Cristo, nosso Rei, nos abandonou, nos deixou à própria sorte. Não. Nós temos um Rei poderoso, glorioso, que nos governa, que nos protege na nossa salvação. Ele não nos isenta de sofrimento. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele nos guarda na salvação. Isso é o nosso consolo. Nós não vemos ele é um rei, para nós é invisível, mas ele é real. Ele está no trono glorioso, à direita de Deus. E de lá está olhando pelos santos na terra, principalmente a sua igreja. Ele nos governa pela sua palavra, irmãos. Também nesses dias que nós temos dificuldade, estamos tomando precauções para evitar se contaminar com este vírus, o Senhor está cuidando de nós com a sua palavra. Nós podemos, através dos meios de comunicação, da tecnologia, transmitir a palavra de Deus. E onde a palavra é pregada, Cristo está exercendo o seu domínio. Cristo está guiando a sua igreja, também nesses dias difíceis em que nós não podemos nos reunir para congregar. Ele sempre fez isso. Mesmo quando a igreja sofreu perseguições, Cristo estava ali atuante, presente, governando a igreja com a sua palavra. Lembre, por exemplo, quando ele revela a sua palavra ao apóstolo João na ilha de Patmos. E ele traz a João as revelações dele para que João possa enviar as palavras de Cristo para as cartas, para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo tem uma carta para cada igreja, tem uma palavra para cada igreja. Você lê sobre isso em Apocalipse 2 e 3. Irmãos, Cristo ele anda no meio das suas igrejas. Cristo conhece perfeitamente tudo o que está acontecendo neste mundo e, de um modo especial, tudo o que está acontecendo no meio da sua igreja. E pela palavra ele nos governa. Ele se alegra com as nossas boas obras, ele repreende os nossos pecados e ele nos consola com as ricas promessas da salvação eterna. Então, toda vez que você recebe a palavra de Deus, isso significa que Cristo está manifestando o governo dele sobre você, para o seu bem, para a sua salvação. Ele faz isso por meio dos seus servos oficiais ordenados na igreja. Aqueles que nos pregam, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus, seja nos cultos, seja nos exortando com esta mesma palavra nas visitas em nossos lares. Isso é o trabalhar de Cristo, o governar de Cristo. Então, toda vez que você recebe uma visita de um oficial da igreja, dos oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos, e toda vez que eles vêm até você, em nome de Cristo, com a palavra de Cristo, com a autoridade de Cristo, é para o seu bem. E você precisa se submeter à exortação dos seus oficiais.
porque isso é uma expressão clara e visível do governo gracioso de Cristo sobre nós, por meio da palavra, para o nosso bem, para a nossa redenção. Mas Cristo cuida de nós, irmãos, também governando-nos pelo Espírito Santo. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos, vocês não estarão sozinhos. Eu mandarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre no meio de vós. Ele cumpriu a promessa no dia de Pentecostes, quando derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, capacitando a igreja a testemunhar dele no mundo com a sua palavra. O Espírito Santo, irmãos, e a palavra de Deus andam juntos, cooperam com Cristo para o crescimento do seu reino, para a expansão do seu evangelho no mundo. É o Espírito Santo quem aplica a palavra de Deus nos nossos corações. Se você tem fé, se você creu, se você se converteu, se você hoje é um membro da igreja, foi o Espírito de Cristo que operou no seu coração. Ele continua fazendo o mesmo, fortalecendo a sua fé com a palavra e os sacramentos. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos ajuda, que nos torna dispostos a viver em santidade. É Ele quem vai nos consolar nas nossas aflições que estamos enfrentando. Imagine, se não fosse a presença graciosa do Espírito Santo habitando em nosso ser, nós não conseguiríamos perseverar na fé um só momento. Então Cristo está cuidando de nós. Cristo está presente em nosso meio pela palavra e pelo Espírito. Mas não só isso. Ele protege e guarda na salvação aqueles a quem Ele veio salvar. Esse é o trabalhar de Cristo como nosso eterno Rei. Como supremo profeta, Ele já nos revelou o plano de Deus para a salvação. Como nosso sumo sacerdote, Ele já nos reconciliou com Deus com o sacrifício da cruz. E vive hoje a interceder por nós à direita do Pai. Mas como nosso Rei, Ele nos guarda na salvação e nos protege dos nossos inimigos. Quando o catecismo aqui fala de inimigos, ele se refere a Satanás e o pecado. Satanás que nos tenta continuamente. Satanás que a Bíblia diz que é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Cristo nos guarda dele e das suas ações. Nós temos no Senhor Jesus não somente um bom pastor que deu a vida por nós, mas que continua a cuidar, guardar e proteger na salvação cada uma das suas ovelhas. Mesmo que essas ovelhas estejam andando pelo vale da sombra da morte, mesmo que a igreja esteja enfrentando as piores provações e perseguições e sofrimento nessa terra, Cristo nos tem sob os seus cuidados como um Rei poderoso. A promessa dele é segura. Eu dou a vocês a vida eterna. Vocês jamais perecerão, ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. É a promessa do nosso grande Rei. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos entregues a nós mesmos para perseverar com a nossa própria força, na primeira aflição, na primeira tentação, nós iríamos ceder, nós iríamos cair. Mas o Senhor segura em nossa mão e nos conduz em triunfo diante das investidas dos nossos inimigos. Ninguém vai nos tirar da sua mão. Ele nos guarda e nos protege na salvação, porque Ele tem um propósito. Ele quer que reinemos com Ele agora e também eternamente. E nós vamos então olhar segundo aspecto e concluir com isso, o ofício real dos cristãos. Nós temos em Cristo o nosso grande e eterno Rei. Ele foi ungido para isso, mas nós também fomos ungidos. Nós somos chamados cristãos porque estamos unidos a Cristo pela fé, participamos da unção que vem do Santo, e nós também temos um chamado, irmãos, para sermos reis. É a Bíblia quem diz: nós somos o sacerdócio real. Nós somos constituídos por Deus sacerdotes e reis para reinar com Cristo agora e para sempre. Nós já desfrutamos do
dos privilégios de ter Jesus como nosso grande rei, o seu cuidado gracioso, a sua proteção segura na salvação, a promessa que vamos reinar para sempre com ele. Mas nós temos também uma responsabilidade. Nós temos também um chamado, uma vocação. A nossa confissão, ela confessa isso. Nós confessamos esta verdade, que nós somos ungidos para sermos reis, no sentido de lutar, combater contra os nossos inimigos, confiados na graça e no poder de Cristo, e depois reinar com ele por toda a eternidade. Como rei, o cristão luta nesta vida contra os seus inimigos. Essa é a confissão. Como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre e boa consciência. Então nós confessamos aqui, irmãos, que a vida cristã ela é marcada na terra por uma luta, um combate. Ser cristão é ser chamado a uma batalha, a uma luta contra inimigos que diariamente nos tentam afastar de Deus, desviar do caminho da vida. E a confissão nos coloca aqui o pecado e o diabo. Também temos este mundo incrédulo, corrupto, que nos tenta continuamente. Mas aqui nós olhamos dois inimigos, o pecado e o diabo. A nossa natureza caída, que nos tenta continuamente. Todos nós temos essa luta, esse conflito diário entre fazer a vontade de Deus ou seguir os desejos pecaminosos dos nossos corações. E nessa luta, você e eu somos ajudados pelo Espírito de Cristo a vencer o pecado. Ele nos dá a vitória contra o pecado. Mas também há Satanás. Nós lutamos contra esse inimigo, não contra carne e sangue, não contra pessoas, mas contra as forças espirituais nas regiões celestes. Satanás, que nos assedia continuamente, que nos tenta continuamente, que põe armadilha no seu caminho para você se desviar de Deus. E você é chamado a combatê-lo, a lutar contra esse inimigo. A Bíblia deixa isso muito claro, dizendo: não deis lugar ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas você se pergunta: como é que eu posso vencer Satanás? O pecado, como eu vou sair vitorioso nessa batalha? É claro que se você confiar em si mesmo, confiar em suas obras, você vai perecer. Mas você tem que fazer uma coisa, se você deseja ser um crente vencedor, revestir-se das armas que o Senhor dispõe para nós. Você não vai para uma guerra, você não vai para uma luta, você não vai para uma batalha contra o seu inimigo armado até os dentes e você sem nada nas mãos. Você vai se armar também. Você vai se revestir da armadura de Deus para vencer os seus inimigos. A Bíblia diz, Paulo está dizendo aqui: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Eu quero aqui trazer pelo menos algumas coisas que os irmãos precisam entender e aplicar em suas vidas para vencer na luta contra o pecado e o diabo. A primeira coisa é que você deve fazer uso regular da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz isso aqui à igreja. Paulo diz que nós devemos, no verso 17, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós ouvimos que Cristo, como nosso Rei, nos governa com a sua palavra. Ele deixou a palavra ao nosso alcance. Então, se eu desejo vencer na luta contra o pecado e o diabo, eu preciso ter essa palavra guardada na minha mente e no meu coração. Não apenas tendo uma Bíblia fechada na minha casa, guardada na estante. Eu tenho que ter essa palavra na minha mente, no meu coração.
próprio Jesus venceu as tentações de Satanás no deserto usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O salmista disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A questão é, será que você tem usado a espada do Espírito na luta contra o pecado e Satanás, para vencer as suas tentações? Irmão, será que nós temos lido, meditado regularmente na palavra de Deus em nossos lares? Será que nós temos atendido com a convocação do Senhor para receber a sua palavra com alegria nos cultos, quando nós temos a oportunidade para isso? O fato é que longe da palavra, você vai ficar vulnerável às artimanhas, às armadilhas astuciosas de Satanás. Mas se você se apega à palavra, se você, como o salmista do Salmo 1, medita nela dia e noite, você vai receber do Senhor a graça, o poder para ser um crente vitorioso na luta contra Satanás, na luta contra o seu pecado. Mas, irmãos, há também uma outra coisa importante. Se você quer ser um crente vencedor na sua luta diária contra o pecado, contra as tentações de Satanás, você precisa também usar a arma da oração. Orar em todo tempo. Paulo vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, a oração é um meio que nós temos dado pelo nosso Deus de nos comunicarmos diretamente com Ele, para confessar os nossos pecados e fraquezas, para agradecer pelas ricas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós diariamente, para pedir tudo aquilo que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma, inclusive pedir a Ele: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Ou seja, pedir ao Senhor que nos dê força, graça para vencermos na luta contra os nossos inimigos. Nós precisamos estar perto do Senhor, orando dia e noite, em todo o tempo, para que não sejamos derrotados, para que não venhamos a ceder aos desejos da carne. Nós precisamos correr para a presença de Deus em oração. E vamos achar nele graça, força, para sairmos vitoriosos nessa batalha. Uma outra coisa importante, irmão, se você quer ser um crente que realmente guerreia contra os inimigos e busca ser um vencedor em Cristo Jesus, você tem que buscar a comunhão com seus irmãos e irmãs na fé. Isso é uma bênção de Deus para nós, aquilo que nós confessamos, a comunhão dos santos. Nós somos muitos membros, mas um só corpo, a igreja. E isso significa que nós precisamos uns dos outros e que sozinho eu não vou chegar, eu não vou vencer. É por isso que a exortação bíblica é: não deixe de congregar como é costume de alguns, antes façam admoestações uns aos outros, estimulem uns aos outros ao amor e às boas obras. Então nós precisamos estar juntos. É bem verdade que nesses dias nós não temos, é o segundo domingo e não conseguimos estar juntos para congregar, realizar nossas reuniões de oração e estudos no meio da semana. E oramos a Deus que isso passe, que a gente possa voltar a congregar juntos, ou que Cristo venha buscar a sua igreja. Por isso que a gente deve orar também: venha o teu reino. Mas mesmo assim, irmãos, nós podemos edificar uns aos outros, com uma mensagem, com uma palavra, pelo celular mesmo. Nós podemos sim, nesse momento em que a maioria de nós está isolada dentro de casa, animar, fortalecer, exortar, encorajar uns aos outros, compartilhar das necessidades dos santos. É por isso que também uma das bênçãos que Deus dá é a diaconia, para que a igreja possa ser amparada nas suas necessidades. Isso é o que nós devemos cultivar, mesmo estando distantes geograficamente, fisicamente, nós podemos compartilhar dessa comunhão
pelas redes sociais, pelo celular, animar uns aos outros. E por fim, irmãos, para o nosso consolo, Cristo reinará conosco eternamente. Como rei, eu confesso que devo lutar contra os meus inimigos, mas eu também confesso que depois, no porvir, na vida eterna, eu vou reinar com Cristo sobre todas as criaturas. Irmãos, isso é a nossa esperança. No meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da angústia que assola a humanidade nesses dias, nós podemos ter a certeza, a esperança de que um dia reinaremos com Cristo para sempre. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Com Ele reinaremos. Diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2:12. Com Ele reinaremos. Depois do sofrimento, irmãos, depois da angústia, depois da luta que nos aflige aqui embaixo, o que nos resta e o que nos aguarda é uma alegria sem fim na presença de Deus. Isso é para você que confia em Cristo, que luta contra os seus pecados, promessa de reinar com Ele para sempre. Nós temos a certeza de que um reino de glória nos espera, aonde não mais haverá lutas, aonde não mais haverá inimigos contra nós, tentações, provações, aflições, nada disso existirá. A Bíblia diz que o que haverá para nós, o que restará para nós, é um descanso eterno. É uma vida eterna no novo céu e numa nova terra, onde habita paz, justiça e onde Cristo será tudo em todos. Que bênção, irmãos. Você viver nessa certeza de ver o seu Rei eterno face a face, viver com Ele plenamente na sua comunhão, reinar sobre todas as criaturas com Cristo neste novo céu e nesta nova terra. Nossa vida não se limita a este mundo. Se for da vontade de Deus que essas coisas passem e tudo volte ao normal, que assim seja. Mas que se essa aflição durar por muito tempo, nós não sabemos. O que sabemos é que há uma promessa de que vamos reinar com Cristo depois de todo o sofrimento dessa vida, no novo céu e na nova terra. Que a sua fé e a sua esperança esteja somente no seu grande e eterno Rei, Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos responder a essa pregação, irmãos. Nós vamos cantar um hino bem conhecido, Castelo Forte é o nosso Deus. É o hino 155 do Novo Cântico. Esse hino foi composto por Martinho Lutero, o grande reformador, e baseado no Salmo 46, que é um salmo de confiança. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente na tribulação. Diz assim, vamos cantar Salmo 155. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus,
e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acaba e a morte enfim chega, com ele reinaremos. Amém. Irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo todo, confessa a sua fé com as palavras do credo apostólico, que é um resumo da fé cristã, bíblica, acerca do nosso Deus triuno e da nossa salvação. Todo aquele que crê verdadeiramente em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, confessem comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa oração final e depois nós vamos cantar ainda o Salmo 23 para encerrar este culto. Nós vamos terminar cantando o Salmo 23, cântico de confiança no cuidado do Senhor, e depois uma oração dando graças a Deus, recebendo a sua bênção e seguindo com a nossa vida sob os cuidados do Senhor. Salmo 23. O meu pastor é o Senhor, de nada precisarei. Nas verdes pastagens me faz pousar, nas águas tranquilas vou. Restaura minha alma, o meu pastor, nos justos caminhos seus. Ele me conduz, porque seu amor está sobre o nome seu. Ainda que perto da morte andar, nenhum mal eu temerei, porque meu pastor comigo está, consolo e cajado traz. E mesa bem farta me dá o pastor, à vista do opressor. Em minha cabeça óleo já põe,
a taça transborda bem. Bondade e misericórdia vão seguir-me para sempre, então habitarei com o Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, encerrar com a bênção do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, em Tuas mãos a nossa vida está guardada e segura, porque o Senhor é o nosso grande e eterno Rei, aquele que nos governa com a Sua palavra e Espírito, aquele que nos guarda na nossa salvação. Como é bom ouvir essa mensagem, sermos encorajados com ela, nestes dias maus em que estamos vivendo, onde nós vemos a angústia, a desesperança, o medo estampado na face das pessoas, aflitas com essa pandemia do coronavírus. Nós, como Tua igreja, como cristãos, ungidos com o Espírito Santo, podemos descansar no Senhor, na Sua graça, na Sua obra. Podemos ter a certeza e a esperança de que nada e ninguém vai nos arrebatar de Tuas mãos. Mesmo que venhamos a sofrer com esta calamidade que assola o mundo, nós sabemos que corpo e alma, na vida e na morte, pertencemos ao Senhor. Estamos guardados pelo Senhor. Que a Tua igreja peregrina possa continuar nesta viva esperança, nesta fé centrada somente em Cristo, o único que pode trazer refrigério à nossa alma, alegria ao nosso coração e confiança quanto ao nosso futuro. Deus, não permitas que fiquemos ansiosos pelo dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu mal, e possamos lançar as nossas preocupações diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção pelos nossos governantes, pelo presidente, pelo ministro da Saúde e os demais ministros, também pelos nossos governantes, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, todos que estão investidos de autoridade, que nesta hora eles possam receber de Ti a sabedoria para tomar uma direção, seguir um caminho que possa trazer o bem-estar social, promover a justiça. Sabemos que é difícil, Senhor, sabemos que são muitos caminhos que são colocados, mas cremos que Tu estás no controle. A Tua palavra diz que Tu tens os reis em Tuas mãos, e segundo o Teu querer, Tu inclinas o coração deles. Possas dar sabedoria aos nossos governantes. Possas assim, ó Deus, também trazer o sustento necessário àqueles que estão já padecendo, porque não podem trabalhar. Que a Tua mão poderosa e paternal cuide daqueles que são Teus, mas também daqueles que ainda não Te conhecem, eles possam neste momento entender que há um Deus no céu, que é Pai, que é poderoso, e possam assim depositar sua fé nele. Fica conosco e nos guarda de todo mal, Senhor. Nos livra de todo mal nestes dias. E nos dá a graça, se o Senhor não voltar antes, de termos a nossa vida normalizada e, sobretudo, para estarmos juntos na comunhão dos santos, adorando o Teu soberano e santo nome. A Ti seja a honra e a glória, Senhor, para todo sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.